Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. A melhor forma de você encher o carrinho, levar o melhor para sua casa, em frutas, verduras, legumes, estivas em geral, tá? É você fazendo parte do Clube de Vantagens Leve Mais, do AraSuper. Se você ainda não participa, se você não integra esse clube, você está perdendo uma oportunidade de fazer economia, levar mais e pagar menos, ok? Não perca tempo. Basta acessar o site arasuper.com.br/leve-mais, ou se você é daqueles que ainda não se familiarizou com a internet, basta procurar qualquer uma das lojas do Araújo, lá no setor de atendimento ao cliente, e você faz em poucos minutos, estará apto a fazer compra, a comprar e economizar. Só que o AraSuper quer tudo isso e muito mais. Quer praticidade, quer comodidade, quer segurança para você e sua família. Veja o BT. Pra quem não tem tempo não, AraSuper tá na mão. Pra clicar, pedir, chegar, pra comprar com proteção, AraSuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção, AraSuper tá na mão. O AraSuper agora tá na mão com o AraSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. AraSuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. Muito bem, estamos de volta, então. Antes de começarmos a entrevista com a psicóloga, a doutora Estela Cordovil, lembrando a você que a votação do processo de impeachment, da admissibilidade ou não, ainda não começou, lá no plenário da Câmara de Rio Branco. O que se sabe, eu tentei manter contato com alguns vereadores, muitos desligaram o celular, outros chamam não atende, não retornam a ligação. A verdade é a seguinte, dos 17 vereadores, 2 já se posicionaram contra e 2 a favor. Os outros ou estão indecisos ou ainda não se manifestaram. Os a favor do impeachment, abertamente, a vereadora Michele Mello, do PDT, que é vice-presidente da Casa, vice-presidente da Câmara, e também o líder da bancada do MDB, Emerson Jarudi. Esses 2 são a favor, 2. Os 2 que são contrários, abertamente, Samir Bestene, do PP, e também Célio Gadelha, do MDB. Segundo eles, não há motivo para justificar o impedimento do prefeito, ou seja, o processo de impeachment. Você vê aí que o MDB está dividido, um é contra, o outro é a favor. Emerson Jarudi é a favor, o vereador Célio Gadelha é contra. Estão indecisos, entre os indecisos, estão o vereador Arnaldo Barros, do Podemos, disse que vai conversar com a liderança do partido e com o presidente do partido, o ex-deputado Ney Amorim. Isso mesmo. O Adailton Cruz, do PSB, também disse que vai esperar mais alguma coisa para se decidir. Segundo ele, defende o impeachment do prefeito, mas não sobre esse caso aí, sobre outras irregularidades, não sobre esse caso específico, tá? E tem mais ainda, né? Tem alguns vereadores que ainda vão se manifestar, por exemplo, o líder da bancada do PSDB vai conversar com a direção do partido, né, o vereador Raimundo Castro, para se decidir. O certo é que há uma indecisão muito grande e o prefeito agora vai ter que fazer 2 coisas. Vai ter que recompor sua base, ele nunca teve, na verdade, vai ter que compor, né? Nunca teve a base. E vai ter que ter um líder também na Câmara. Às vezes, há males que vêm para o bem. Eu não consigo acreditar que esse processo tenha prosseguimento. Não consigo. Mas também é difícil você imaginar um prefeito, um governador e um presidente sem ter uma base de sustentação no legislativo e muito menos um líder. Fica difícil. Então o Boca Longa vai ter que ter líder agora. E vai ter que ter uma base lá de sustentação. Isso é legal. Isso é normal. Não é nada de imoral. E nem ilegal. Ok? Muito bem. Seja bem-vinda, doutora Estela Cordovil. Muito bom dia. Muito bom dia. É a primeira vez aqui no programa?
Já estive aqui Já? antes, né? Certamente a senhora não veio só, a senhora veio acompanhada, então com outras pessoas, né? É. Quando a pessoa vem só, normalmente eu gravo a fisionomia. Desculpa, então. Seja bem-vinda. Mas Tá bom? que bom, Muniz, né, estar aqui hoje. Eu agradeço especialmente, né, a TV Rio Branco, né, e todos que estão nos assistindo, muito bom dia. E hoje eu venho falar especialmente a convite do AA, né? Os Alcoólicos Anônimos, exatamente, no Brasil, né? Então eu já agradeço de antemão a essa irmandade que tanto faz de bem para a nossa sociedade. Muito bem. O AA foi criado em 1935, nos Estados Unidos, em 1947, no Brasil, em 1980, no Acre. Dando sequência, então nós temos 86 anos no mundo, 74 anos no Brasil e 41 anos no Acre. Os Exato. números estão corretos? Corretíssimo. Também depois da assessoria que nós obtivemos aí do professor William. Seja bem-vindo, professor. Ele sempre nos abastecendo de boas informações. Sim, né? sim. As pessoas dizem, o jornalista é bem informado. Não, o jornalista não é bem informado, o jornalista tem boas fontes. Né? Aí, assim qualquer um fica bem informado. Isso é fundamental, né? As boas fontes. As boas fontes, as fontes confiáveis. Isso, exatamente. exatamente. Tem fonte que é melhor você tem que ser confiável. se distanciar. Né? Gente, não dá para conversar pelo telefone. Envia mensagem, aí não tem problema, a gente conversa. Principalmente quando é essas ligações de bandidos. A senhora recebe essas ligações também? Também. Afinal de contas, aproveitando aqui, me desculpe, tá? Aproveitar a oportunidade. Sim. Pessoal da Vivo, da Claro e da Oi, o que está faltando aí? Vocês precisam responder um processo para resolver esse problema? Isso é um problema seu, de vocês. Não é nosso, não. Tem que bloquear. Engraçado. Aí você tenta ligar de volta, não consegue. Mas eles ligam para nós. Exatamente. Que coisa Diz absurda. que o telefone não existe. Que coisa absurda. Meu amigo Giovanni, você, como sempre, muito competente, muito criativo, muito ativo. Eu mandei agora há pouco, via WhatsApp, uma imagem. Se tiver no ponto já, coloca aí para a gente ilustrar a nossa conversa. Ok? Precisa ser agora, já. A hora que tiver no ponto, você joga aí e a gente se vira por aqui. Né, doutora? Okay. Afinal Perfeito. de contas, nós temos aqui alguns movimentos. No dia 5 vai ter um dia simbólico, é isso? Dia 5, gente, não é só o dia da Amazônia. Né? Nós temos algo também a comemorar ou a fazer uma reflexão. É isso? Então, olha só, Muniz, no dia 5 agora, nós temos completo 74 anos de Alcoólicos Anônimos no Brasil. Né? Então, ele chegou, né, primeiramente, como disse Muniz, 86 anos no mundo, né, que começou em 35, 47 ele vem para o Brasil, né, o Alcoólicos Anônimos é inaugurado no Brasil, e ele começa os grupos, né, esses grupos tão importantes de ajuda para todos que têm o problema do alcoolismo, né? E vem começar pelo Rio de Janeiro, vai ampliando no Brasil, e chega também ao Acre, né? E nós já temos 41 anos aqui e, como se fala, salvando vidas. Por que salvando vidas? Porque é um adoecimento. E é um adoecimento que, se a pessoa não cuida, é claro que ela vai entrando em situações graves que pode chegar até a falência, né? Por tantas complicações, né? Então, o Alcoólicos Anônimos, ele agora completa 74 anos no Brasil, no dia 5, como você disse, não é só o dia da Amazônia, é dia também dos Alcoólicos Anônimos comemorar. Aproveitando, gente, que nós vamos fazer uma reflexão sobre o dia da Amazônia, sobre as queimadas, vamos parar de queimar também, vamos parar de queimar o fumo e tem papel ali, tem cortiça, tem tudo ali, né? Sim. Não deixa de causar uma espécie de poluição. Sim, né? sim. E olha, quer viver menos, fume menos. Não, quer viver mais, fume menos. Exato. Preste bem atenção, gente. Quer viver mais, fume menos. Né? Afinal de contas, qual seria o balanço que a gente poderia fazer dos últimos anos dessa luta do AA, doutora? É assim, o balanço, gente, é muito importante porque, olha só, principalmente se a gente vai nos deter agora na pandemia, o que ocorreu? A pandemia trouxe muito desalento e trouxe muito mais pessoas alcoolistas.
Não foi só o sentido de que houve um vírus que nos atacou, mas também fomos atacados por melancolias, tristeza, houve devastação na parte financeira de muitas famílias e o álcool, né, foi um dos alentos. Muitas pessoas buscaram, né, esse acolhimento na bebida e muitos se tornaram até alcoólatras, que já tem uma situação de predisposição. Então, houve muita ajuda, muito pedido de ajuda para Alcoólicos Anônimos, principalmente a parte feminina, tá? Tivemos um grande número de mulheres que tiveram e aderiram, né, podemos dizer assim, à situação de se tornar alcoolista. O que é para nós uma grande pena, mas também, quando se procura o AA, houve uma grande procura no AA, e também houve uma grande melhoria de tantas pessoas que exatamente estagnaram essa doença que é crônica, né? E que no caso, então, esses 74 anos, essa atuação do AA, que tem como lema exatamente que se você tem um problema do álcool e quer a ajuda, eles estão prontos a acolher. E é uma entidade que tem muitos grupos a nível Brasil. Então, nessa situação, Muniz, eu diria que o Alcoólicos Anônimos, acima de tudo, acolhe, né, o cidadão e ele não cobra nada para isso, é importante isso. Eles fazem tudo da maneira que o cidadão queira, nenhum deles é, digamos, uma intervenção agressiva, invasiva, não. É tudo bem dentro do que o cidadão, ele chegou num grupo de AA, né? Ou chegou em qualquer escritório do AA, o grupo de AA, ele é bem acolhido, né? E isso aí é fundamental para que a pessoa fique e continue exatamente a frequentar. Eu lembro que os primeiros grupos, aliás, o primeiro grupo do AA, eu acho que eles se reuniam lá na igreja de Santa Inês. Sim. Ali no sim. Próximo ao salão paroquial. Isso. Nosso diretor está solicitando a sua presença, nosso amigo Ângelo. Uhum. Bom, e de lá a luta se estendeu, se fortaleceu, e eu vejo que o AA existe hoje em quase todos os municípios. Sim. Nós estamos... Talvez não forte quanto na capital, mas existe a presença lá. Sim, nós estamos exatamente com um número grande de pessoas. Por exemplo, aqui só em Rio Branco nós temos de 10 grupos a mais, porque sempre estão, né, vindo nova possibilidade de ampliar. Assim como nós temos em Cruzeiro do Sul, temos no Bujari, Brasileia, Feijó, Rodrigues Alves, e temos também em Ipixuna, Guajará, né? E temos também na Vila Califórnia. Então, e pode se ampliar muito mais, né? Vai depender só das pessoas chamarem o AA ou do AA realmente até os municípios para ampliar, porque tem que ter pessoas que fiquem lá tomando conta do grupo. Sim. Porque esse trabalho, gente, é praticamente só todo voluntário. É um trabalho que você cuida daquela sala, você divulga as 12 tradições do AA, né? Porque tem toda uma leitura. Delas aí. Mesmo eu não lembro todas. Vamos lá. Não, as principais. As principais é admitir que é impotente perante o álcool. Isso Esse aí é passo. Fundamental. Ele tem que procurar. Olha, eu estou aqui, certo. Quero ajuda. Bom, isso. Esse é o pontapé inicial. Aí, a partir daí, o grupo exatamente te acolhe e coloca uma frase muito importante, Minus, é que você é a pessoa mais importante naquele grupo. E quando ele coloca isso, ele volta a olhar para você, para que você exatamente, a partir dali, esteja sempre envolto com as literaturas do AA. Porque aí foi feito todo passos, né? 12 passos e 12 tradições. A partir dali, você é acolhido, mas para ficar e para seguir toda uma sequência, tipo como se fosse uma terapia alternativa. Por exemplo, se a gente... Na verdade, acaba sendo. Exato. Na prática. Né? É perfeito. Por exemplo, se a gente vai falar como começou olha, de uma coisa assim, que eu vejo assim, de uma inspiração, né, fantástica, né? Que a gente fala, né, uma inspiração divina. Ou seja, tinha um senhor da Bolsa de Valores e tinha um médico cirurgião chamado Bob.
E todos Ambos dois americanos. alcoolistas. Todos dois americanos. operador da Bolsa de Valores de Nova York. Isso. Todos dois, né? Então, e eles pararam para conversar. E o médico cirurgião Bob só tinha 15 minutos para parar para conversar com esse senhor da Bolsa de Valores. E quando eles Um começaram cuidava da boca, outro cuidava, não, um cuidava do corpo, né? do O financeiro, cirurgião. né? O outro cuidava do outro problema financeiro. Isso. Do E bolso. aí, isso. E começaram a falar sobre a situação que levava eles a ficarem compulsivos pela bebida. E quando eles começaram a conversar, foi se passando, eles tinham só 15 minutos para isso. Foi se passando horas, e quando eles viram, ou seja, eles falavam das dores deles, que é como fosse que a gente chama terapia do espelho, e viram que isso acalmava, eles não sentiram o tempo passar, e a partir daí começou, como você colocou bem, e eu disse, uma terapia alternativa, que no caso começa em 35 e começa a ser divulgado, que inclusive tem toda uma história também, quando começou em 35, que foi para os hospitais também, quando os médicos percebiam que o problema da pessoa era muito mais o alcoolismo. Não era de medicina, Isso. não. Então, eles faziam a parte médica, né, a parte da medicina, mas também já colocavam, olha, você quer ir para... E a gente tem um lado muito interessante, que aí eu puxo, né, para o Jung, né, da psicanálise, que é a psicanálise analítica. O Jung, que é um dos grandes da história da psicologia, ele deixa claro que ele, até a parte médica, ele cuidava. Mas depois ele recomendava, olha, você é alcoolista, você tem que frequentar o AA. Então, tem várias cartas de Jung, né, ao longo da história, do Jung com os grupos do AA. Olha que coisa. Então, já há tanto tempo, o AA é reconhecido, né, pela própria situação dele ser um grupo alternativo, mas é um grupo que ajuda muito, né, e é um grupo que, como foi falado antes, faz um tratamento que salva vidas também. Rapidinho, né? para a gente encerrar, em 30 segundos. Tem aquelas pessoas que não são dependentes, mas quando vão beber, aí bebem todas e mais algumas. Aí tem aqueles que bebem socialmente, antes do almoço, do jantar. Como é que a gente pode identificar um alcoólatra? Tá, olha só, a gente tem que ver que as pessoas também têm uma carga hereditária e têm predisposições. Isso quer dizer que não é obrigatório, tá? Pode acontecer ou não, tá? Mas é uma tendência. Mas traz essa situação da tendência, de que pode se manifestar ou não. Então, quando se manifesta, é fácil detectar porque aquela pessoa ela vai ampliando de uma forma que ela fica compulsiva e não consegue beber no social. Ela só consegue extrapolar de um ponto que começa a prejudicar toda a área clínica dela, né? Psicológica também, toda a parte, digamos assim, da saúde mental. E isso se torna um adoecimento, que é bem divulgado, que está aí codificado pelo Código Internacional de Doenças. Aí né? o pessoal não perde... Então a gente tem que ver que é algo que tem que ser tratado com seriedade. E o AA trata com seriedade à medida que ele acolhe e diz assim, olha, a nossa mensagem que é dizer que nós estamos de portas abertas e que nós podemos ajudar, se você quiser, para você exatamente não ficar nessa situação compulsiva pela bebida que tanto destrói família, cidadão, sociedade, né? Então, essa semana toda é de divulgação nas UPAs, lá no shopping, toda dos membros do AA em relação exatamente a essa ajuda que eles podem favorecer ao cidadão. Um dia desse, um senhor disse, não me chame de cachaceiro, porque cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem produz a cachaça. Eu sou um bebedor de cachaça assumido. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui, sucesso. Prazer tá foi meu, gente. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o professor, historiador, poeta e escritor, Wellington Freire, diretamente de Jordão, lá no Vale do Tarauacá, em Vira. Em 2 minutos, agora são 11h47. Até já.